Belíssima Basílica de Santa Maria Maggiore, mais uma vez, é quando os carregadores posicionam o caixão de forma com que os fiéis que estão localizados nos arredores, posicionados ali nos arredores da igreja, possam visualizar o caixão. Vamos ouvir porque é um momento também de homenagens. Aplausos, o badalar dos sinos e a despedida dos fiéis ao Papa Francisco. E agora então o caixão será levado para o interior da Basílica de Santa Maria Maggiore, local escolhido por Francisco para o seu sepultamento. O túmulo já foi preparado, fica no nicho do corredor entre a Capela Paulina, onde costumeiramente ele fazia suas orações, e entre a Capela Sforza. A Basílica toda livre, dos bancos. Pode ser que quem nos acompanhe faça esse questionamento: como é a igreja? Cadê os bancos? Mas justamente por conta do cerimonial e também por conta das visitas, A Basílica de São Pedro também, quem visita a Basílica de São Pedro geralmente não se depara ali com os bancos por conta da transição de inúmeros fiéis e também os turistas que passam por Roma diariamente. Eu destaco aquela imagem que víamos há pouco, uma imagem de Maria carregando Jesus. Era diante dessa imagem que o Papa Francisco fazia as suas orações. Repito a informação que vamos destacando aqui durante a nossa cobertura. Francisco escolhe essa igreja porque era ali que ele ia sempre antes e depois de uma viagem apostólica. E era diante daquela imagem que ele orava. E é próximo àquela imagem que fica na Capela Paulina que estará o túmulo de Francisco. Já preparado, um túmulo simples, repito, sem grandes decorações, túmulo de mármore da Itália, uma região de onde parte de sua família nasceu. E aí, mais uma vez em destaque, a imagem que eu comentava, uma imagem de Maria carregando Jesus, que segundo a tradição católica foi pintada por São Lucas. E que diz muito, Railson. Salus Populi Romani, mãe do povo de Roma. Só para a gente também fazer entender quem está assistindo, a gente fala de capelas dentro da Basílica. O Railson acho que pode falar isso. Dentro de uma Basílica existem várias capelas, Nos cantos da Basílica, a gente vê isso muito na Basílica de São Pedro. Principalmente dos lados ali existem várias capelas. E é nesse caso também, Railson? Isso, não só nas Basílicas de Roma, mas quando nós visitamos igrejas mais antigas, até mesmo aqui no Brasil, é comum a gente perceber na verdade são os altares que estão nas laterais da igreja. Igrejas góticas também. As igrejas góticas, isso. Então, antes do rito da reforma da liturgia, então você tinha ali o sacerdote presidindo a celebração da missa, o altar colado na parede e ele de frente. Hoje o altar é afastado, desde a década de 60 o altar é afastado e o sacerdote está de frente para o povo. Antes o altar era colado na parede e o padre ou quem estivesse presidindo a celebração, o bispo ou cardeal, voltado para o altar, este altar colado na parede. Então por isso que é comum o altar nas laterais, essas pequenas capelas, porque os padres poderiam se dirigir até essas capelas num dia específico. Então você tem a basílica dedicada a um determinado santo, determinado padroeiro, mas você tem uma capela menor, um altar menor dedicado a um outro santo. É a Capela Paulina que falávamos, para onde o caixão com o corpo do Papa Francisco foi levado. Em frente ao caixão, quem
participava daquela procissão era o carmelengo Kevin Farrell, ele que vai agora conduzir essa cerimônia de sepultamento. Ainda temos as imagens ao vivo, mas em instantes o Vaticano já não divulgará mais as imagens. Teremos uma cerimônia de sepultamento privada, como é de praxe na igreja. E sobre essa questão da capela, nós temos, não sei como que vai ficar por conta do testamento de Francisco, mas sobre onde está o túmulo pode ser erguido um altar. Então o futuro Papa, outros sacerdotes podem rezar diante deste altar, né? Então, como Francisco pediu um túmulo simples e no chão, penso eu então que eles não vão erguer um altar, né, para que a missa seja rezada diante do seu túmulo. E aí crianças que depositam flores em homenagem ao Papa Francisco, também com esse simbolismo da renovação. Francisco que dizia que o jovem não é o futuro, é o agora da igreja. Então, sempre valorizando, destacando a colaboração intergeracional. Nós destacávamos agora há pouco o Francisco próximo dos jovens, mas vale recordar que em 2020 ele criou o Dia Mundial dos Avós, para que pudesse ser celebrado por toda a igreja, em sintonia com a festa de São Joaquim e Santa Ana, que a tradição apresenta como os avós maternos de Jesus. Então Francisco falava muito dessa colaboração intergeracional, dos jovens aprenderem com os mais idosos, os idosos também aprenderem e valorizarem a sabedoria dos jovens. Que poder que tinha Francisco de falar com as várias gerações, expondo as fragilidades da velhice, inclusive nos momentos em que estava com a saúde mais debilitada, e também conversar com os mais jovens. Quando o Papa Francisco veio pela primeira vez ao